não só no Brasil, mas diversos países do mundo têm tomado algumas medidas aí, né, durante essa quarentena, tentando equilibrar essa questão de saúde pública pensando em estratégias para diminuir os impactos, né, de uma crise econômica, né. No Canadá, por exemplo, foi liberado um auxílio de US$ 2.000 canadenses aí pelo período de 4 meses para as pessoas que estão ficando desempregadas em decorrência desse problema, né. Aqui no Brasil, também a gente tem sofrido um impacto muito grande com a crise, com a parada da economia, né, as pessoas estão em casa, a economia parou, o brasileiro está consumindo menos, e aí o governo resolveu adotar algumas medidas para diminuir o impacto disso, né, já prevendo um processo de recessão aí ao longo de alguns meses. E uma das medidas adotadas pelo governo foi a redução do salário dos funcionários, juntamente com a redução da jornada de trabalho, né, ou mesmo até a suspensão de alguns contratos, né. Então, o governo está tentando fazer algumas compensações aí para auxiliar os empregados e, ao mesmo tempo, auxiliar os empresários durante esse processo. E tem uma estimativa aí, né, que da equipe econômica, que essa ajuda venha a atingir 24 milhões de trabalhadores que vão ter ou salário reduzido ou o contrato suspenso, né? E aí, para evitar essa demissão, o governo está pensando em injetar no mercado cerca de 51 bilhões de reais, né? Até o momento, essa é a estimativa do governo para evitar aí um impacto maior. E, além disso, né, o presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou uma medida emergencial para aqueles trabalhadores que são informais, né? Então, no caso, esses trabalhadores receberiam aí uma ajuda de R$ 600 durante o período da pandemia. Por outro lado, né, o lado dos empresários, alguns bancos, né, Caixa Econômica, Banco do Brasil e o BNDES, eles se uniram aí para fornecer uma ajuda adicional para essas empresas passarem por esse período aí difícil. Contabilizando aí os recursos até o momento, né, a cifra chega em torno de 867 bilhões de reais, né. E, no geral, tem muita informação falando disso, tem vários jornais, tem muita corrente circulando aí de WhatsApp sobre essas informações, mas acaba que tanto os empresários como os próprios empregadores estão ficando perdidos no meio de tanta informação, e muita informação errada circulando. Daí eu resolvi fazer, né, criar esse vídeo para a gente esclarecer algumas dúvidas, assim, quais empresários que podem ter acesso a esse empréstimo, como que funciona aí, né, essa dinâmica de redução de salários, de compensação por parte do governo. E aí eu chamei para participar desse vídeo o Márcio Amorim e o Anésio Filho, eles são sócios lá da empresa Foco Contábil, que é uma empresa de contabilidade aqui de Uberlândia, Minas Gerais, e eles vão explicar para a gente, passo a passo, como que funciona essa questão dos impostos, quais impostos que o empresário pode deixar de pagar no momento, né? Como que funciona essa questão dos empréstimos para as empresas, como que o governo pretende auxiliar aí os empregados para reduzir o impacto do desemprego no país. Eu vou chamar agora o Márcio, ele vai explicar para a gente um pouquinho essa questão dos impostos. Olá, Márcio, bom dia. Oi, bom dia. Então, vamos falar um pouquinho da questão dos impostos, né? A nova dinâmica em termos de programação, de datas de vencimento. De antemão, é importante frisar que a ideia aqui não é que houve nenhuma redução em termos de valor tributário a ser pago, tá? Não houve anistia, não houve isenção tributária, não é isso, tá? O que houve, né, e que nós vamos mencionar na sequência, que vai ser tratado de postergação de alguns prazos, tá? Alguns prazos foram remanejados para frente, né? Então, quer dizer, eles podem ser pagos em momento futuro, né? No entanto, frisando, né, não é de fato uma redução de carga tributária, é uma readequação no fluxo de caixa das empresas, e esse é o grande objetivo. De certa forma, muitas empresas, igual a Janaína bem comentou, né, elas têm uma dificuldade, talvez nesse momento um pouco mais acentuada, em termos de seu fluxo de caixa, devido a situações econômicas, às vezes algum problema
de vendas, portas fechadas, algo nesse sentido, o que, então, lhe traz uma dificuldade financeira, né? E automaticamente impacta o seu fluxo de caixa. Então, o governo veio, né, com algumas medidas que foram sendo distribuídas no decorrer desses tempos, tá? E que veio, então, propondo, né, e autorizando que os tributos, e alguns deles, nem todos, sejam pagos em momentos futuros. E também veio com algumas obrigações acessórias, também com o adiamento de suas datas de vencimento, tal como o próprio imposto de renda da pessoa física e alguns outros, né? Então, tudo isso foi tratado e tem sido ainda normatizado, né, através de legislações ou atos que vêm sendo publicados, tá? E que regularizam isso, regulamentam isso para que as pessoas possam programar, o empresário possa programar aí o seu fluxo financeiro. Então, em linha geral, é isso, e daí eu acho que é importante a gente comentar um pouco mais detalhado, né, quais seriam os impactos, as datas e as programações, mas o grande objetivo e a essência é essa mencionada. Tá? Com relação aos tributos, ó, podemos falar inicialmente do Simples Nacional, né? O Simples Nacional, ele teve as suas datas de pagamento relativa a 3 meses, que é os meses de março, abril e maio. Essa é a competência, não o vencimento, né? Cada um teria o seu vencimento, respectivamente, no próximo dia 20 do 4, né, para o mês de março, no dia 20 do 5 e 22 do 6. No entanto, esses 3 prazos, né, essas 3 datas foram postergadas para 20 do 10, 20 do 11 e 21 do 12, né? Essa parte do Simples Nacional, é importante frisar, né, que são apenas uma parte dos tributos. Por quê? Veja bem, o Simples Nacional, ele não é um tributo em si, ele é a união de alguns tributos que se recolhem em uma mesma guia, o mesmo documento de arrecadação, que é aquele DAS, que é a guia que a pessoa vai no banco, enfim, que a pessoa recebe para poder fazer o pagamento. No entanto, dentro desse valor, a composição de alguns tributos, tá? Por exemplo, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, né? O INSS, parte patronal, e também tributos de competência estadual ou municipal, conforme for o caso, né, e o ramo de atividade da empresa. Então, o Simples, ele contempla, ele engloba, né, alguns tributos. Esses vencimentos que eu mencionei para os meses 10, 11 e 12 próximos, né, que seriam das competências março, abril e maio, relativa à parte de tributos de competência federal apenas. Tá? A parte relativa ao estado e município não seguiu essas mesmas datas, ela vai ter uma outra data diferente que nós vamos falar. Então, nós vamos ter a quebra, né? O desmembramento dessas guias. As guias desses 3 meses, uma parte vai ser paga em uma data e outra parte em outra data. Então, essa parte federal seguiu isso. As partes estaduais e municipais seguiram datas coincidentes, datas iguais, no entanto, um pouco mais perto, né? A competência março foi para 20 do 7, a competência abril para 20 do 8, e a maio foi para 21 do 9, né? Então, quer dizer, são 3 meses antes, justamente os 3 meses precedentes aos 3 meses do final do ano, que é da parte federal, tá? E outra coisa também muito importante é que, além desse desmembramento, então, da guia, quer dizer, o empresário vai ter, durante esses 6 meses, né, mês 7, 8, 9, da parte estadual e municipal, e mês 10, 11 e 12 das partes federais e previdenciárias, tá? Ele vai ter, então, essas parcelas postergadas que vão ser recolhidas lá na frente, e também vai ter as próprias guias dos meses normais. É importante frisar isso, tá? Para que o empresário fique atento de que lá nesse momento ele terá um pagamento um pouco mais salgado, né? Porque ele vai ter o próprio pagamento do mês normal, né? O seu próprio vencimento normal, porque esses tributos, eles vencem até no dia 20 do mês seguinte, ao mês de referência. Né? Então, lá nesses meses, lá do segundo semestre, eles vão ter as suas guias em vencimentos com datas normais, salvo se porventura houver qualquer prorrogação futura, coisa que não existe até o momento, né? E além disso, terão então também essas guias
complementares dessas datas que foram, então, postergadas para o futuro. Então, importante que o empresário fique atento e planejado para que lá na frente ele tenha um desembolso um pouco maior. Algumas pessoas já questionaram, já comentaram, mas será que vai ter parcelamento, alguma coisa desse sentido? Não tem nada previsto até o presente momento. Tá? Pode ser que sim, né? Mas nós não temos nada previsto em legislação, não tem nada normatizado sobre isso, então é algo que nós ainda não contamos com isso nesse momento, tá certo? Então, a parte do Simples Nacional, ela foi dividida nessas duas partes comentadas, tá? Além disso, nós temos também ainda um grupo dentro do Simples Nacional, que é um grupo em especial, que é o microempreendedor individual, que é uma modalidade dentro do Simples, a modalidade com um tratamento tributário um pouco mais beneficiado ainda, tá? E que também teve o seu recolhimento postergado para as mesmas datas dos tributos federais, ou seja, né, as competências de março, abril e maio foram respectivamente alteradas para o dia 20/10, 20/11 e 21/12, né, desse ano corrente. Então, o microempreendedor, ele também tem a sua guia, né, que recolhe de um valor pouco superior a R$ 50, 50 e alguma coisa, ele também, então, pode sim deixar para fazer o pagamento até nessas datas. Mas eu já paguei a guia, como é que vai? Tá, o pagamento que porventura já tenha sido feito, ele não é perdido, ele vai ser alocado e considerado pela Receita, né? No entanto, caso não tenha sido pago, pode, então, deixar para que haja esse pagamento lá na frente. E não vai ter nenhum acréscimo dessas parcelas. Exatamente disso. Não terá acréscimo, exatamente. Todas essas prorrogações de prazo que foram mencionadas, tá? Elas são tratadas como novas datas de vencimento original, ou seja, não estamos falando de acréscimo de juros, multas, nada nesse sentido. Tá? É mesmo uma alteração de data de vencimento, uma dilatação nesse prazo para gerar aquele fluxo de caixa que nós mencionamos. Certo. Ok. Falando de outros tributos, também nós temos na sequência, né, para os tributos PIS e COFINS, né? PIS e COFINS, a princípio, são devidos, né, por empresas tributadas fora do Simples Nacional, lembrando que lá no Simples Nacional, conforme eu havia comentado, esses tributos já estão englobados dentro da guia do Simples, então não há essa separação tributária em termos de documento de arrecadação, documento de pagamento, né? As empresas que não são enquadradas no Simples, ou seja, são tributadas pelo lucro presumido ou lucro real, ou até em algumas situações de entidades sem fins lucrativos também podem ter algum recolhimento desse tributo, devido a algumas particularidades de folha, né, ou algum outro tipo de receita, tá? Elas também tiveram suas datas de vencimento prorrogadas. Foram para apenas 2 meses de competência para PIS e COFINS. Foi para o mês de março, da competência março, que venceria no próximo dia 24, né, desse mês corrente, que passou para o dia 25/8, e a competência abril, que venceria no mês 5, passou para o mês 10. Então, vejam, houve um mês de folga aí no meio, né? Então, com duas competências, a competência março e abril, prorrogadas respectivamente para mês 8 e mês 10. Lembrando das mesmas regras, né? No mês 8 e mês 10, o empresário terá 2 contribuições a recolher, a do vencimento normal daquele próprio mês, e também essas que estão com prazos prorrogados, e também que não terá, né, acréscimo de juro e multa, caso, né, venha a ser paga até nessa data que houve essa prorrogação prevista na legislação. Logicamente, se o prazo for perdido, daí, assim, a correção, né, a atualização. Mas, considerando o pagamento do prazo, são essas as novas datas permitidas para esses tributos, PIS e COFINS, né, que podem, então, ser pagas até no mês 8 e mês 10, respectivamente, para os meses de março e abril. Entrando um pouco na questão do INSS, né, o INSS, ele também, incidente sobre a folha de pagamento, ele é calculado conforme algumas regras previstas na legislação previdenciária. Uma regra é que existe a chamada parte patronal. Essa parte patronal é a parte que o empregador recolhe referente aos rendimentos pagos para os seus empregados, os trabalhadores. Tá? E existe outra parte que é a chamada parte retida,
que é a parte descontada no pagamento feito para essas pessoas, para esses trabalhadores, tá? E existe ainda uma terceira parte, que é a parte de terceiros. Essa parte de terceiros, algumas delas somente que houve previsão de alteração do prazo, mas ele já está incluído dentro da parte patronal. Mas, em resumo, então, foi o seguinte, ó, a parte patronal do INSS, né, para as empresas em geral, ela foi também prorrogada para duas competências, né, competência março e competência abril, que tem, sempre que a gente fala competência, o vencimento é no mês seguinte ao mês de competência. Então, são vencimentos que seriam no mês 4 e mês 5, né, e foram também prorrogadas para o mês 8 e mês 10. Tá? Então, a parte patronal do INSS para as empresas ela teve, então, essas datas alteradas. No entanto, veja bem, conforme eu havia comentado, existe a parte retida, que é a parte descontada. Daí o empresário pode falar, oh, nossa, mas eu recebi uma guia de INSS para eu pagar. Sim, deve ter recebido mesmo, que é, então, que justamente a parte descontada, a parte retida na folha de pagamento. Para isso, não houve alteração de prazos até o presente momento. Tá? Então, essas partes descontadas, né, elas seguem as mesmas datas de vencimento original. Quer dizer também que o empresário vai fazer um recolhimento da parte descontada agora, nas datas normais, sem nenhum tipo de alteração de prazo de vencimento, e fará um recolhimento futuro da parte patronal, a parte de despesa que, de fato, compete à empresa. Né? Lembrando todas as questões anteriores, né? Que não há atualização de juro e multa e que haverá um acúmulo de valores lá naqueles meses futuros, já que haverá o recolhimento próprio mês naquele mesmo momento. Ainda com relação ao INSS, é importante falar um pouquinho do empregador doméstico. O empregador doméstico também teve o seu recolhimento de INSS patronal com prazo, né, dilatado para o futuro, também para o mês 8 e mês 10. Né? Então, os vencimentos ocorrerão das competências março e abril, foram também postergadas para o mês 8 e o mês 10. Então, a parte previdenciária, né, seria essa. Então, essas dilatações desses 2 meses, meses de março e mês de abril. Certo. Entrando um pouquinho na questão de obrigações, né, imposto de renda da pessoa física, né, o recolhimento da guia do imposto de renda e, consequentemente, a declaração, que nós vamos comentar na sequência, o recolhimento da guia do imposto de renda foi também alterado, então ele teve o seu prazo postergado para o dia 30/6, originalmente seria agora no final desse mês corrente, 30/4, né? Então, devido a essa questão também da pandemia, né, houve por bem, então, um entendimento na alteração desse prazo para o dia 30/6, então quer dizer que o recolhimento do imposto de renda, né, em primeira cota ou cota única, né, para as pessoas que não fizeram parcelamento, seria, então, com vencimento dia 30/4, foi alterado para 30/6. Para a mesma situação, para pessoas que, porventura, já tenham feito o pagamento da guia com data de vencimento, lá no documento, né, no DARF, que é o documento de arrecadação, com data mencionada para dia 30/4, não terá problemas com relação a isso, tá? A Receita Federal aloca esses pagamentos, tá? Então, quer dizer, ele não tem que preocupar se ele tem que corrigir DARF ou pagar de novo, nada nesse sentido. Já está tudo, para quem porventura já pagou, já está tudo correto, já está tudo liquidado. Mas quem porventura não tenha pago ainda, essa primeira cota, para quem optou por parcelamento, que pode ser até 8 parcelas, ou para a cota única, né, o vencimento, então, está prorrogado para o próximo dia 30/6, tá? E para quem optou por parcelamentos, ainda comentando, as cotas de parcelamento, tantas quantas foram optadas ali pelo contribuinte, elas sempre vencerão no último dia útil do mês seguinte, subsequente, contando a partir da primeira cota. Então, quer dizer, a primeira cota venceu dia 30/6, né? A segunda parcela vence no final do mês 7, daí por diante. Cada parcela terá sua data de vencimento no último dia útil do mês seguinte, conforme for a quantidade de parcelas que tiver sido optado pelo contribuinte. Certo. Ok? Ainda falando de obrigações,
né? As obrigações acessórias, existe uma declaração, né, de obrigação para as empresas do Simples Nacional, que é chamada DEFIS, né? Essa declaração do Simples Nacional é similar à declaração de imposto de renda da empresa, ela tem outra nomenclatura e outra funcionalidade, no entanto, ela tem um efeito parecido, né? Essa declaração também é anual, né? Então, a declaração do imposto anual da empresa. Tá? Da competência 2019, que declara agora no ano de 2020, né, tinha seu prazo de vencimento original em 31/3, foi também alterado para dia 30/6. Então, a declaração, o envio da declaração das empresas do Simples Nacional também teve sua data de vencimento alterada. Isso, aqui nós tratamos de uma simples obrigação acessória. Nós estamos falando de cálculo de imposto. Normalmente, o cálculo do imposto das empresas do Simples Nacional, ele já foi feito mês a mês, ele certamente já foi recolhido pelas vias, né, de arrecadação já apuradas em cada mês de fechamento. Aqui é uma formalidade perante o fisco para reenviar e confessar informações que foram já ocorridas no decorrer de todo o ano, que no caso é o ano de 2019. Então, o contribuinte, né, sua contabilidade, pode fazer o envio dessa declaração até o próximo dia 30/6. Outra declaração ainda, que teve seu prazo mencionado, apesar de também já ter comentado ainda há pouco, né, voltando um pouco, é só mesmo, então, a questão da declaração de imposto de renda da pessoa física, né? Logicamente, foi alterado o prazo do pagamento da guia para dia 30/6 e também foi alterado o prazo de entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física, tá? Então, o envio da declaração, ele também está postergado, né, ele está alterado para o dia 30/6. Então, aquele contribuinte que, porventura, ainda não tenha feito a entrega da declaração, tem esse aumento no prazo. Esse é da declaração de imposto de renda da pessoa física, então, tem também seu prazo alterado para o dia 30/6. O objetivo dessa alteração de prazo, ele é para que desse para as pessoas uma tranquilidade um pouco maior no sentido de organizar documentos. Se porventura a pessoa ainda não conseguiu, às vezes as informações estivessem fechadas, não conseguiu buscar na empresa onde ele trabalhava, ou ele trabalha, ou em banco, enfim, né, a pessoa talvez estiver em isolamento social, daí então tem esse prazo um pouco maior para que organize documentos, então, e faça a elaboração de maneira correta da sua declaração, com esse prazo de vencimento para a Houve um levantamento do governo para saber quantas pessoas chegaram a enviar ou não durante esse período, ou não tem? Sim, foi feito. Na época em que houve a alteração dessa data de entrega da declaração, até por um descompasso, né, com essa alteração, até me parece, mas que todo o Brasil, todos os contribuintes obrigados já tinham a entrega de declaração superior ao mesmo período do ano passado. A quantidade de declarações era superior, em torno de 400 mil declarações, salvo engano. Então, quer dizer, quando houve a alteração do prazo, o que foi analisado? Por um lado, nós estamos, nesse momento, já com a entrega de declaração desse ano 2020, referente a 2019, em quantidade superior ao mesmo período do ano passado, né? No entanto, mesmo assim, optaram por alterar esse prazo, acho que até por uma questão de fornecer para o contribuinte uma tranquilidade um pouco maior, né? Isso até ficou soando como realmente esse objetivo de tranquilidade, nem tanto uma grande necessidade se for comparar com essa quantidade de declarações entregues nesse ano versus o ano anterior, né? Porque, de fato, a gente estava com a quantidade de entrega maior do que no ano passado. No entanto, o grande objetivo dessa alteração me pareceu que foi mesmo o objetivo de dar uma tranquilidade maior para o contribuinte, dar esse aumento de prazo para ele organizar com calma a documentação e também, né, para que não ficasse parecendo que fosse forçado que ele saísse de casa para que providenciasse algum documento. Porventura, eu sou informado que eu deveria, né, que o indicado é que eu fique em isolamento social e que não saia de casa, ou saia o mínimo possível. Por outro lado, eu vou ter que sair de casa para providenciar um documento para ser meu imposto de renda. Então, eu faria um pouco incoerente, né? Então, eu acredito que também por esse motivo houve essa decisão de alteração do prazo, que é algo até um pouco histórico. Isso é algo muito fora do eixo, muito incomum de acontecer. Mas, né, nesse momento, estamos convivendo com essa realidade.
Certo. Certo? Falando ainda de declarações, né, de obrigações, né, acessórias, existe também a declaração das empresas que são o microempreendedor individual, né? Então, existe a declaração chamada da ASENA e do CIMEI, né, que é o Sistema do Microempreendedor Individual. Ela também, essa obrigação, essa entrega da declaração, tá, que é similar à declaração de imposto de renda, conforme eu havia dito antes, para o CNPJ, para a empresa do microempreendedor individual, né? Ela tinha seu prazo de vencimento, a princípio definido para 31/5, e houve o aumento de mais um mês no prazo, passando também para 30/6, em coincidência com o mesmo prazo das demais obrigações já mencionadas anteriormente, a própria declaração do Simples Nacional das demais empresas, imposto da pessoa física, né? Então, todos eles coincidiram nessas novas datas. Ainda tratando de obrigações, de declarações, né, são obrigações que as empresas têm que cumprir, essas obrigações acessórias que a gente menciona, tá? E que a empresa tem que estar sempre acompanhando isso dentro das suas rotinas, dentro das suas obrigações burocráticas mensais ou anuais, conforme for o caso. Existe, então, mais uma declaração que chama DCTF, né, que é o envio de declaração também para a Receita Federal, dentre diversas outras, tá? E as competências, fevereiro, março e abril, que tinham vencimento para o mês de abril, maio e junho, também foram, né, postergadas o seu prazo para o mês 7. Todas os três, né, todas as três competências terão a mesma data de entrega, lá no mês 7. Então, acumula tudo para o mês 7, seria isso? Não entendi? Acumula tudo para o mês 7? Sim, acumula tudo para o mês 7. Então, quer dizer, lá no mês 7, o empresário, né, através de sua administração, sua contabilidade, deverá entregar as declarações desses 3 meses, com data essa nova data de vencimento, além da própria declaração, né, que já venceria nessa mesma data também. A declaração do mês de maio também já venceria no próprio mês 7. Então, quer dizer que nessa data, em termos práticos, ele estaria entregando 4 declarações, as 3 postergadas e mais a normal, né? Mas aqui, repetindo, não estamos falando de cálculo tributário, não. Aqui estamos falando de cumprimento de obrigações acessórias, que é o envio de declarações. Existem outras obrigações ainda na sequência, né, que é do sistema SPED, que é o envio de declarações, de contribuições, que é, na verdade, o cálculo tributário, né, a memória de cálculo demonstrativo para a Receita, né, relativa a contribuições incidentes sobre faturamento ou sobre folha, conforme for o caso, né, relativamente até a memória de cálculo dos tributos PIS e COFINS. A obrigação acessória de declarar para a Receita como que se chegou nesse cálculo, como que apurou esses valores, então, também teve o prazo alterado para o mês 7, relativo às competências fevereiro, março e abril, né, que tinham seus vencimentos originais em 4, 5, 6, passaram para novos vencimentos no mês 7. Também se trata de uma obrigação acessória. Falando agora de parte, voltando até um pouco na parte trabalhista, mais especificamente na parte do FGTS, né, é importante a gente dar um pouco de maior atenção nesse item, porque ele está com muita particularidade, né, e é algo muito estratégico e importante para as empresas em geral. Aqui nós vamos falar, sim, de recolhimento tributário, de recolhimento do FGTS, do Fundo de Garantia, tá, dos Desempregados, e nós temos algumas novidades aqui, então, com relação ao FGTS. As novidades seriam, principalmente, né, a alteração do prazo de vencimento das competências, então, são 3 meses, no mês de março, abril e maio, as competências que teriam seus vencimentos no mês 4, mês 5 e 6, tiveram suas datas de vencimento prorrogadas para 7/7, tá? Então, essas 3 competências tiveram a mesma data de vencimento lá em 7/7. No entanto, aqui é uma particularidade um pouco maior, que é a permissão de parcelamento, fato que não existe nas outras questões tributárias já faladas, nos outros tributos mencionados, apenas para o FGTS até o presente momento, né? Então, o que é permitido, o que está sendo, foi permitido pela legislação e pode ser trabalhado, então, até o dia 7/7. O recolhimento desse tributo do FGTS relativo a esse trimestre de março, abril e maio, pode ser parcelado até, a opção do parcelamento pode ser exercida até o mês 7, né, até o dia 7/7 próximo, tá? E esse parcelamento pode ser feito em até 6 vezes, em até 6 parcelas,
né? Então, essa opção pelo parcelamento em até 6 parcelas pode ser formalizada, ela deverá ser formalizada, ela não é automática, tá? Então, existe uma obrigação, uma formalização para isso, que deve ser cumprida no momento do envio de informações relativas à folha de pagamento da empresa, tá? E daí, vai optar, né, por essa autorização. Não houve previsão de atualização de encargos, né, juros, multas, nada nesse sentido, tá? Então, quer dizer, com esse aumento do prazo, né, essa dilatação do prazo para recolhimento do mês 7 e ainda divisão em até 6 parcelas sem essas atualizações, se tornou algo muito interessante para as empresas, né, porque aqui nós vamos, sim, dividir, né, parcelar sem falar em correções, sem a atualização, né, e sem a incidência de multas. Não até a legislação é muito específica em prever isso, que não haverá essas atualizações, salvo caso haja alguma alteração futura, mas até o presente momento está sendo tratado dessa forma. Então, é muito importante isso para o empresário. É muito importante que ele possa parcelar esses tributos lá na frente, sem incidência de correções, o que fatalmente irá contribuir de maneira positiva para um certo fôlego no seu fluxo de caixa, né? Porque ele pode pagar isso, então, de maneira parcelada e com um prazo maior com vencimento no decorrer de todo o segundo semestre desse ano. Para quem está com a corda no pescoço agora, é uma saída, talvez, para segurar esses meses, né, postergando esses impostos, esses tributos. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Muitas vezes ele tem algumas outras obrigações que tem que cumprir, realmente está com a corda no pescoço e talvez até escolhendo o que pagar ou o que deixar de pagar, né? Então, essa possibilidade de alteração de prazo e também posterior parcelamento dos tributos é muito interessante, é estratégico isso para a empresa e vai minimizar, né, esse impacto negativo que o empresário possa estar sofrendo nesse momento agora. Certo. Certo? E ainda, por último, nós podemos falar da contribuição previdenciária patronal, que é o INSS sobre faturamento. Isso aqui é algo mais específico, não é a mesma coisa do INSS patronal, não. Ele é para empresas, né? Isso aqui é definido apenas para empresas que são optantes pela chamada desoneração da folha de pagamento. Tá? Para aqueles que optaram, né, que se enquadraram, que conforme permissão legal, para a chamada desoneração de folha de pagamento, eles têm uma particularidade no seu recolhimento tributário mensal, que é a substituição do recolhimento ao INSS patronal, que anteriormente seria um cálculo em cima do valor de sua folha de pagamento. Então, a lei permitia isso, e essa é a desoneração, ele substituir, né, esse recolhimento para um percentual incidente sobre seu faturamento. Uma coisa substitui a outra. E para as empresas, então, aderidas a essa modalidade de desoneração da folha de pagamento, também tem a data de vencimento, o recolhimento do tributo sobre a desoneração, né, que é o percentual sobre o faturamento, das competências março e abril, né, as mesmas competências previdenciárias, né, postergadas, que tinham seu vencimento original no mês 4 e mês 5, passaram para mês 8 e mês 10. Então, houve também essa permissão na legislação de que as empresas que estão, então, enquadradas nessa eventual desoneração da folha de pagamento possam ter esse aumento, né, essa data de pagamento um pouco dilatada para o futuro. Tá ótimo. Nossa, é muita informação, né, para absorver aí, E, bom, todas essas informações referentes a impostos, tributos, elas são referentes à data de publicação desse vídeo, que é de agora, 17 de abril. Lembrando que o governo está trazendo uma série de mudanças e pode ocorrer novas mudanças daqui para frente, tá? Eu vou deixar aqui no canal o contato da Foco Contábil, as redes sociais, caso tenha alguma dúvida e tal, houve novas mudanças, querem esclarecer, tem o contato aí do Márcio, do Anésio, para vocês procurarem futuramente esclarecer essas dúvidas. Bom, agora a gente vai... obrigada, Márcio. Imagina, eu agradeço. Agora nós vamos conversar um pouco com o Anésio vai falar para a gente aí dessa questão da liberação do que o governo deu, né, dessa ajuda para as empresas, né, tem essa questão
de pagar parte dos salários dos empregados aí. E quando saiu essa notícia, teve muita gente que se empolgou com tudo isso, o governo vai liberar aí um crédito para as empresas, e a hora que veio as regras de liberação, teve muita gente que se decepcionou, falou, não é bem assim, a minha empresa não enquadra, teve gente que ficou na dúvida se podia, se não podia. Anésio, bom dia, explica para a gente aí como que é essa questão dos créditos liberados aí pelo governo para as empresas. Bom dia, olá. Então, o governo, ele, nesse momento, que a gente percebe que teve, assim, uma redução muito grande no faturamento das empresas, então, era importante criar formas da empresa se capitalizar, né? Então, assim, a gente tinha que pensar, as questões dos impostos foi muito importante, as questões da folha, de suspensão de folha, né? Que aí pode suspender o empregado, né? A questão mesmo da própria forma que foi feita com relação aos impostos, declarações acessórias, foi tipo vamos entender que foi tipo uma capitalização indireta. Para que eu imagino que isso tenha que acontecer? Por quê? Porque as parcerias do mercado, o seu parceiro mais próximo, o seu fornecedor, o seu cliente, possam assumir e possam, né, fazer os compromissos e pagar em dia as obrigações que foram feitas. Então o governo, ele capitaliza o setor para que as relações comerciais da cidade continuem acontecendo normalmente. E a gente percebe que teve, sim, algumas formas de capitalização. Uma foi a prorrogação de alguns empréstimos financeiros, né? Eu vou começar aqui falando que é importante a gente mencionar, é o próprio financiamento da folha. Eu volto na prorrogação dos empréstimos depois. Acho que é importante a gente Certo, ok, vamos lá, vamos falar da folha agora. Isso. O financiamento da folha, ela é muito importante, mas se a empresa tiver bastante funcionário, eu vejo que só tem sentido financiar a folha se ela tiver, no mínimo, assim, acima de 20 funcionários. Passa a ser interessante. Por quê? Por conta da forma que foi feito. Então, posso financiar essa folha durante 2 meses, a um custo de taxa de Selic, posso parcelar isso e tem uma carência de 6 meses. Né? Claro que eu preciso verificar o meu orçamento, mas de antemão, do financiamento que é proposto para a Folha, eu vejo que dentro dos financiamentos que tem acontecido é o melhor. Então, se a empresa possui funcionários, tem bastante funcionários, e ela tem essa opção de pegar esse financiamento, sugiro. Por quê? Por conta da taxa de juros. Existem algumas restrições a esse financiamento. E ele também não é muito flexível, né? Então, o porte da empresa, são empresas que faturam acima de 360 milhões, 360 mil a 10 milhões, né? Seria a faixa de faturamento. Empresas que têm de faturamento até 360 mil, ela precisa ter outro perfil. É uma pequena empresa, que existem outros perfis de crédito para ela. BDMG seria um. Para micro e pequena empresa tem outros. Tem outros. Assim, tá? Existe um capital que não é o financiamento da folha, mas existe o capital de giro, né? Existem os capitais que a gente vai falar depois, que é o capital. Vai falar para a gente depois, tá ok? Isso. Dentro desse financiamento da folha, existe um limite. Então, o governo pode financiar a folha ao funcionário que recebe até 2 salários mínimos. Então, ele vai pagar, ele vai assumir, eu vou assumir um financiamento com o banco, com a instituição financeira, e essa instituição financeira vai recompor o salário do meu funcionário até 2 salários mínimos. Se o funcionário recebe acima de 2 salários mínimos, esse valor deve ser compensado pela empresa, certo? Certo. Né? Então, assim, não é 100% o valor da folha da empresa, é um valor por funcionários até de 2 salários mínimos. Certo? E aí, no caso... Desculpa. Pode falar. Eu só ia falar da carência mesmo, que o interessante desse financiamento é a carência, né? A gente tem falado assim que tá tudo sendo prorrogado, mas para o segundo semestre, né? Então, o segundo semestre, o empresário vai ter um desencaixe muito grande
em pagamentos de tributos, em pagamentos de empréstimos, né, em pagamentos de financiamentos. Mas, no caso desse financiamento, a carência é um pouco maior. São 6 meses de carência e isso, né, possibilita ter um fôlego financeiro para o empresário, né? Ou seja, o empresário no segundo semestre de 2020, ele fica responsável aí pelos impostos e somente a partir de 2021 ele vai pagar esse financiamento. Seria mais ou menos isso, né? No final do ano de 2020 para 2021. Isso, depende da época que ele pegar o financiamento da Folha. Se for agora, né, ele vai ter essa carência de 6 meses, né? 6 meses, vai só para o final do ano. Só para o final do ano, né? E a taxa, né? A taxa da Selic 3,75 ao ano, então é uma taxa muito atrativa, né? Dá para ter um fôlego financeiro, certo? Com relação ao financiamento da Folha, é justamente isso, né? É poder financiar a minha folha de funcionários, porque o impacto de abril foi o impacto de maio vai ser maior, né? As receitas da empresa tendem a diminuir mais, então o financiamento da folha torna-se atrativo por uma questão até de viabilidade da empresa nos próximos meses. Né? Então, isso é muito importante frisar. Só uma coisa, no caso, algumas empresas podem reduzir tanto a carga horária como o salário dos funcionários em até 70%, não é isso? É 70%, é 25%, 50% e 70%. No caso, as empresas... Essa é outra medida provisória, tá, Janaína? Certo. Mas dentro da área trabalhista, né? Que é a questão da redução de tempo ou suspensão do contrato de trabalho. Não, só uma tem nada dúvida. A ver com o financiamento da folha. Mas aí o empresário pode pegar esse financiamento e reduzir a carga do funcionário ao mesmo tempo? Sim, se ele conseguir... Ou anula o outro? Não. São medidas provisórias diferentes que um não anula o outro. Então, você reduz, né? Você parte do princípio, aí nesse caso, eu penso que você não poderia suspender o contrato de trabalho dos seus funcionários. Você teria que reduzir a carga horária deles. Por quê? Porque eles precisam constar na folha. Né? Eles constando na folha. Se sua folha ultrapassa o limite do financiamento da folha, você teria o direito de financiar a folha dentro dos requisitos apresentados no financiamento, né? Então, uma coisa não anula a outra. São recursos que você tem à sua disposição para que você consiga passar esse momento aí. Certo? Certo, ok. Tá? Então, assim, outro recurso muito, muito utilizado e que tem assim, bastante... está sendo muito, né, pego até nas financeiras, é o fato dos empréstimos, né? Os empréstimos bancários. Então, a empresa tinha um financiamento, tinha acordado em um empréstimo e vinha pagando as prestações ao longo do tempo. A partir de agora, ela poderia prorrogar esse débito em 3 meses. Ela precisa entrar em contato com a instituição financeira e solicitar uma formalização para que esse débito seja postergado em 3 meses. Isso, né, tem bancos que eles estão postergando, né? Cada banco trabalha de uma maneira nesse quesito, né? Tem bancos que prorrogam o débito por fim do contrato. Então, quando ele termina o contrato, né, se foi parcelado em 36 vezes, vão ter mais parcelas depois dos 36, porque essa foi postergada. Então, ele postergou agora, né, no intuito de que você pague suas parcelas no final do seu contrato. Certo. Essa é uma maneira. Tá? Existe a maneira também que os bancos têm trabalhado, que você prorroga o débito agora e ele é diluído nas parcelas. Então, quando daqui 3 meses, quando eu for pagar a primeira parcela depois da prorrogação, eu vou ter uma parcela maior, porque essa parcela, as 3 parcelas foram diluídas nas minhas próximas parcelas. Inclusive a taxa de juros, né? Então, não houve, nesse caso aí, não houve benefício, houve um refinanciamento, tá? É importante a gente frisar isso, porque existem bancos que você prorroga, existem bancos que refinanciam. Então, você tem que estar atento a essa questão do banco, para que você não assuma um custo maior quando você, de fato, for ter que, que refazer os pagamentos.
Mas, no geral, essa prorrogação, esse refinanciamento tem a taxa de juros, diferente dos impostos que o empresário não tem que arcar com juros ali, né? Com Isso. o, Sim, quando você passa a parcela para o último mês, você prorroga até o final do seu contrato, a taxa de juros não muda, mas ela vai ser maior porque o tempo vai ser maior, né? Mas quando você pega e refinancia a sua parcela, você tem só aumento de parcelas, tá? certo. A taxa de juros também continuaria a mesma, tá? Você não aumentou o tempo, não sei se eu fui claro, mas quando Não, você ok. aumenta o tempo de um financiamento, a Uhum. taxa de juros, ela passa a te encarecer mais, quando você mantém esse financiamento dentro do mesmo tempo, tá? O sacrifício de pagar os juros vai ser 3 meses maior do que no refinanciamento da dívida, Tá ok, tá ótimo. certo? E na Certo. questão das prorrogações são essas. O objetivo também seria falar um pouco daquela medida de como o microempreendedor pode se financiar através da medida provisória dos R$ 600, né? Sim, Né, que ele, como empresário, também pode pleitear esse financiamento, basta ele fazer o cadastro junto à Caixa Econômica e pleitear o auxílio emergencial, né? São ah, as então, formas, esse auxílio emergencial vale para quem? dentro das empresas, né, do perfil das Uhum. empresas, vale para o microempreendedor, né? Ele, Certo. ele é do profissional liberal, do autônomo e também o microempreendedor. Então, como o microempreendedor, ele pode capitalizar o negócio dele ou então passar esse momento utilizando esse auxílio emergencial. Para ele vai Certo. fazer, né, vai trazer grande importância, né? Uhum. Tá? O financiamento da folha, das prorrogações das parcelas, do auxílio emergencial, ele só tem sentido se a empresa tiver um orçamento, né? A empresa precisa saber onde que ela está pisando agora, ela precisa fazer conta, né? Por quê? Uhum. Porque está tudo muito prorrogado. Então, ela consegue prorrogar os impostos, ela consegue prorrogar as formas de pagar encargos sociais, ela consegue prorrogar financiamentos, empréstimos bancários, mas em um momento isso vai acumular, isso vai trazer para ela uma dificuldade de encaixe. Então é importante agora o que ela vai fazer? Fazer um orçamento do que ela está considerando como possível prorrogação e o que ela tem como viabilidade em pagamento agora. Então, se ela puder, eu imagino, se ela tem a possibilidade de postergar os impostos. Mas se ela tiver a condição de pagar eles na data, é melhor. Ela não pode utilizar Sim. esse subterfúgio da prorrogação para fins de capitalizar agora nesse momento. Por quê? Porque no momento Uhum. futuro ela vai ter uma dificuldade de caixa. Então, ela Uhum. precisa só ter esse cuidado e visualizar na frente o que ela tem que postergar, se aquilo realmente é necessário para ela e se aquilo vai trazer impacto e qual impacto que aquilo vai trazer para ela no futuro. Tá? Se ela Uhum. vai ter essa dificuldade de pagar no futuro, não sugiro ela caminhar e se ela tem a condição de pagar nesse momento, acho que é importante ela honrar os compromissos dela agora. Uhum. Até porque a gente tem que pensar que a crise não é só agora esse mês ou nos próximos 2 meses aí, né? Ela vai se Uhum. diluir pelos próximos meses até o final do ano, talvez, provavelmente, até 2021, segundo algumas previsões. Com menos impacto, mas ela vai estar, ainda vamos sentir os reflexos dessa crise de agora, né? Então, deixar para depois, para tentar fazer caixa, pode ser um tiro que sai pela culatra, não é isso? Isso. E até aproveitando o gancho, né? Ontem saiu um dado importante que a economia do Brasil vai ter uma retração de -5 esse ano. Sim. Mas o ano que vem tem uma previsão de crescimento de 2,21. Então, a expectativa do ano que vem é boa. Né? A expectativa para o ano que vem era a expectativa de agora. E a gente sentiu um aquecimento nesse ano, antes desse momento da Sim. pandemia. Né? Então, depois da pandemia, vai ter uma retração, vai ter mesmo uma dificuldade, né, de todo mundo, mas o ano que vem vai ser um ano aquecido. O que eu penso que o ano que vem pode ter, como sendo um ano aquecido, pode ter vários tipos
de parcelamento, de anistia, para resolver as questões de débitos que ficaram nesse ano, né? Assim esperamos, né? Sim, eu acredito que sim. Ok, mais alguma informação? Acho que era isso, né, É Márcio? isso? Sim, eu acho que era isso mesmo. São pontos que a gente está convivendo com eles, né? Igual nós comentamos, com data presente, pode ser que tenham alterações futuras, mas o grande objetivo é que a gente passe por esse momento de dificuldade aí, com o impacto que vai ter, mas que o impacto seja um pouco mais possível de ser digerido, né? Essa Uhum. é a ideia. Tá ótimo. Eu queria agradecer vocês, Márcio, Anésio, pela participação aqui no canal, né, para criação desse vídeo. Lembrando que eu vou deixar os dados da Foco Contábil aqui embaixo, para quem quiser conversar com eles depois, tirar alguma dúvida. No mais, além da veiculação desse vídeo no canal no YouTube, a gente tem um canal no Spotify, em que o áudio vai ficar lá em formato podcast, para quem quiser aí escutar e pegar essas informações via podcast. Muito obrigada a vocês, gente. Obrigado aí para quem está assistindo. Curte segue o nosso canal aí no YouTube, curte as nossas redes sociais e acompanha a gente por aí. Valeu, gente. Obrigada. Obrigado, estou à disposição. Obrigado.